Olá, bem-vindos à 11ª aula de Noções de Astronomia e Cosmologia sobre a galáxia onde vivemos, a Via Láctea. De onde vem o nome? Se deu à galáxia inteira o nome que inicialmente se deu apenas para o que se vê nesta foto aqui, uma faixa de luz difusa no céu, que parece mesmo com uma faixa de leite, então explica o nome. Infelizmente, hoje em dia, especialmente no Grande São Paulo, fica difícil ver a Via Láctea a olho nu, mas vale a pena olhar para o céu quando vocês estão alguma hora longe das luzes de cidades, longe da poluição luminosa, especialmente no hemisfério sul. É muito bonito de se ver. E esta faixa branca no céu inspirou muitos povos antigos a dar algum significado mitológico a ela. Por exemplo, os gregos viram nela leite jorrado no céu, leite do peito da deusa Hera. A história é assim, o Zeus, o marido dela, tinha tido um filho com uma mulher humana, uma mortal, e para torná-lo imortal, ele botou ele para mamar no peito da esposa dele, só que ela descobriu, ficou com raiva, pegou o bebê com força e isso causou este leite ser derramado e espalhado sobre o céu. Bom, desde uns 4 séculos, desde o Galileu, sabemos que esta faixa de luz difusa no céu não é algum leite, mas visto de mais perto, acaba sendo composto de estrelas. E como dito, hoje se dá o nome Via Láctea à galáxia inteira, isso inclui também todas as outras estrelas que você vê no céu. E nosso próprio Sol e o sistema que pertence a ele, então, ao sistema solar, incluindo a Terra. E algo sobre a convenção em trabalhos astronômicos, normalmente, quando se fala de galáxias com G minúsculo, se fala de galáxias em geral, e a galáxia com G maiúsculo é a Via Láctea. E por muito tempo achava-se que a Via Láctea era o universo inteiro. Na verdade, até quase exatamente um século atrás. E esse senhor já vimos antes na aula sobre a formação do sistema solar e vamos ver ele de novo. Ele não era astrônomo, mas era mais para filósofo, só que com uma intuição para a astronomia muito boa, ele acertou várias coisas bem antes que foram confirmados. Por exemplo, isso de que aquela faixa no céu, na verdade, seria um disco de estrelas e que não é apenas uma faixa no céu, mas que nós próprios fazemos parte desse disco. E por volta da mesma época, o Thomas Wright sugeriu que fosse mais para uma casca esférica de estrelas e a gente veria a Via Láctea, acúmulo de estrelas na direção tangencial, como mostra esta imagem. Mas a ideia do disco prevaleceu e parece certo até hoje em dia. Ela surge também como resultado no trabalho do William Herschel. Ele fez um mapa de todas as estrelas da Via Láctea, fazendo contagens de estrelas e supondo que todas as estrelas têm a mesma magnitude absoluta, o mesmo brilho absoluto. E chegou nesse mapa aqui embaixo. Ele também fez a hipótese de densidade de estrelas constante. Na verdade, a densidade de estrelas sai como resultado se você supôs a magnitude das estrelas como constante. Aí você consegue determinar onde eles estão e determinar a densidade. Nesse sentido, ele supôs uma informação a mais do que era
possível escolher livremente, mas os dois não se contradiziam. Dá para ver no mapa que a densidade de estrelas sai mais ou menos constante. E outra coisa que vai se comprovar problemático daqui a pouco é de que ele supôs que se vê a galáxia inteira, ou a Via Láctea inteira, de que não há outras estrelas além daquelas que se vê. Um trabalho similar foi feito por Jacobus Kapteyn em 1922. Fez umas suposições mais realistas quanto às magnitudes das estrelas. Não todos têm o mesmo brilho, né? Mas o resultado que ele chegou é bastante similar. Também uma distribuição mais achatada, quase como um disco de estrelas. E no resultado dele, esse disco de estrelas é o mais denso aqui mesmo em torno do Sol e diminui com a distância até o Sol. Hoje em dia sabemos que o Sol não fica no centro da Via Láctea, então como é que eles chegaram nesse resultado? É que ambos tinham mais ou menos a mesma distância de vista em todas as direções. Afinal, a suposição de que se vê todas as estrelas foi errado nos trabalhos dos dois. Se vê as estrelas apenas até uma certa distância por causa da extinção interestelar que bloqueia a luz de estrelas mais longe de uma certa distância, mais ou menos igual em todas as direções. É uma coincidência infeliz que estamos justamente dentro do disco e que a poeira também fica dentro do disco e isso gera este efeito. Enquanto isso, Harlow Shapley chegou a um resultado contrário porque ele não olhou para estrelas individuais cuja maioria fica no disco, mas ele olhou para os aglomerados globulares cuja maioria fica fora do disco e para ver eles não há esse bloqueio da luz pelo disco de poeira, se vê para fora do disco e se vê até uma distância maior e se vê então os aglomerados globulares todos praticamente da Via Láctea e ele viu que maioria desses aglomerados globulares ficam de um lado do Sol na direção mais ou menos da constelação Sagitário, em torno desta direção. E ele então concluiu que não estamos no centro, mas que o centro deve estar lá no centro da distribuição desses aglomerados globulares, na direção de Sagitário, e estimou que esse centro deveria ficar da ordem de 15 kPa do Sol, isso é quase o dobro do valor atual, e de que o diâmetro desse, esferoide, no caso dele, ou elipsoide, seria da ordem de 100 kPa, o que também é mais ou menos o dobro do valor atual. E acontece que no caso do Shapley, essa sobreestimação do tamanho também é um resultado da extinção interestelar. Como é que a extinção interestelar pode levar a uma subestimação do tamanho do disco no caso de um e a uma sobreestimação no caso do outro? Assim, o Kapteyn foi prejudicado pela extinção interestelar porque ela limitou a distância de visão que ele tinha. Aí, logicamente, ele subestimou a distância máxima naquela tem estrelas. E no caso do Shapley, a extinção não ocorreu na hora de observar os objetos de interesse, no caso esses aglomerados globulares, mas na hora de calibrar a magnitude ou a luminosidade das velas padrão que ele usava para determinar a distância até os aglomerados. Ele usava um tipo de estrelas variáveis que se encontra nesses aglomerados, mas a calibração tinha sido feita com
estrelas do mesmo tipo, mas que sofreram de extinção, tal que se sobreestimou a distância até aquelas estrelas usadas para calibração e, com isso, também a distância até outras estrelas variáveis do mesmo tipo vistos fora do disco. E esse problema foi só compreendido, resolvido menos que um século atrás, quando se realmente entendeu mais sobre o papel da poeira em observações astronômicas. Bom, já mencionei que nós, o Sistema Solar, se encontra ou faz parte desse disco de estrelas da Via Láctea. Isso dificulta a determinação da estrutura dele por dois motivos. Primeiro, simplesmente porque se você está dentro do disco, tudo que você vê do disco é uma linha que percorre o céu inteiro, mas você não consegue ver a estrutura do disco, por isso você teria que olhar para o disco perpendicularmente de fora. E segundo, justamente por causa da poeira que também fica nesse disco, forma um próprio disco, o disco de poeira, mas que coincide, é um pouco mais fino, mas tirando isso, coincide com esse disco de estrelas. Isso faz então que não conseguimos observar muito bem dentro do disco. Isso não atinge apenas a observação do próprio disco de estrelas, mas também observações, por exemplo, na astronomia extragaláctica, objetos extragalácticos que ficam nesta direção atrás do nosso disco de poeira também ficam mais difíceis. A gente chama esta área no céu dado por esse disco de poeira de zona vazia, ou em inglês, zone of avoidance. Felizmente tem buracos também nesse disco de poeira visto daqui, tal que há regiões do céu onde a gente consegue ver através dele e ver as estrelas de uma das regiões mais densamente populadas por estrelas. Uma região desses foi descoberto pelo Walter Baade, que a gente já viu antes, e é chamado de janela de Baade ou Baade's Window. Mas se não queremos ser limitados apenas a estas janelas, mas realmente observar todos os discos, todas as estrelas da Via Láctea, especialmente na direção central, onde tudo é mais denso, aí outra saída é observar num comprimento de onda naquela poeira menos opaca no infravermelho. Aqui se vê que no infravermelho dá para observar sim o centro galáctico. Uma outra maneira para ter uma vista menos obstruída para o centro da Via Láctea é aproveitar o movimento do Sistema Solar dentro da Via Láctea, que faz um movimento oscilatório acima e abaixo do disco, só que neste caso teríamos que esperar uns 15 milhões de anos para ter esta visão, tempo que não temos. Mas usando todos os meios, alguns deles ainda vamos conhecer nesta aula, conseguimos sim ter uma ideia bastante concreta de como é a morfologia da Via Láctea e que leva a este modelo aqui, que diz que a Via Láctea consiste basicamente de uns 5 componentes. Um deles é justamente aquele disco. O disco não é toda a Via Láctea, mas é a parte mais prominente, a parte que de fora seria a mais visível da Via Láctea. Ele contém a maioria das estrelas, inclusive nosso Sol e gás e poeira. No centro desse disco há uma região mais espessa, chamada de bojo, o bulbo central. Lá também se tem estrelas, gás e poeira.
Englobando isso tudo, temos o halo estelar. Não todas as estrelas estão no disco, alguns estão distribuídos de uma maneira mais esférica, ou melhor dito, elipsoidal, em torno de tudo, incluindo esses aglomerados globulares que a gente já viu. E em torno disso tudo há um elipsoide muito maior ainda, que se chama de halo de matéria escura. Aqui não botei na imagem um círculo porque ultrapassa a borda da imagem. E por último temos o núcleo da Via Láctea, que fica bem no meio do bojo, e lá suspeita-se ou tem quase certeza de que reside um buraco negro supermaciço. E para entender melhor, por exemplo, a formação e a evolução da Via Láctea, seria interessante saber de que tipo de estrelas está composto cada componente da Via Láctea. Daqui a 2 aulas vamos ver um modelo que explica como provavelmente se formou a Via Láctea. Aqui vamos só descrever a distribuição de estrelas, que é parte da evidência que levou àquele modelo. E para isto é prático introduzir um conceito que foi inventado de novo pelo Walter Baade, o conceito de populações estelares. Ele aproveitou as noites escuras que surgiam por causa do racionamento de energia durante a Segunda Guerra Mundial para fazer observações com o telescópio Mount Wilson, que na primeira metade do 20º século era um dos principais observatórios do mundo, mas sofre da sua proximidade à cidade de Los Angeles, nos Estados Unidos, tal que hoje em dia não é mais tão importante. E ele observou, entre outros, estrelas da nossa própria galáxia e de uma galáxia vizinha da nossa, Andrômeda, e percebeu que há tipo 2 populações estelares diferentes, 2 tipos de grupos de estrelas que sempre se encontram juntos. Chamou eles de população 1 e 2, e a população 1 é, na nomenclatura dele, estrelas como se tem na vizinhança do solar. Típico para vizinhança solar são estrelas O e B, aqueles azuis lá do lado esquerdo superior do diagrama Hertzsprung-Russell, novas nebulosas planetárias. E este mix de estrelas também se acha no meio interestelar e nos aglomerados abertos, que a gente também já conheceu em outra aula. E nos braços espirais da galáxia Andrômeda. E dá para determinar, eu já falei um pouco disso na aula sobre evolução estelar, mas vou repetir um pouco disso daqui a pouco, de que nesse caso se trata de estrelas de alta metalicidade, ou de conjuntos de estrelas de alta metalicidade da ordem de solar, e em muitos casos jovens. E da população 2 do Walter Baade fazem parte estrelas que ele chamou de estrelas de alta velocidade, que hoje se sabe que são as estrelas do halo estelar. Quando falo do halo, vou explicar porque as estrelas do halo são chamadas de estrelas de alta velocidade. Se acha eles também nos aglomerados globulares, que também fazem parte do halo estelar da Via Láctea. E tipicamente são esses gigantes vermelhas, RR Lyras, que são aquelas estrelas do ramo horizontal variáveis, subianãs. Subianãs eu nem mencionei na aula sobre estrelas, mas são estrelas de mais baixa metalicidade. E ele viu estas estrelas de população 2 também nas suas observações da galáxia de Andrômeda, por exemplo, no bojo deste.
e em pequenas galáxias elípticas acompanhantes da galáxia de Andrômeda, satélites dela. E as estrelas de população 2 são o oposto das de população 1, são estrelas de baixa metalicidade, da ordem de 1/100º da metalicidade solar, e velhas. Aqui não importa, mas é bom mencionar também que devem existir uma população chamada população 3, até agora ainda não detectada, de estrelas de mais baixa metalicidade ainda, praticamente metalicidade nula ou na escala logarítmica de menos infinito. Como dito, ainda falta observá-las. E o termo população estelar hoje em dia também é usado para falar de conjuntos de estrelas que têm sua história de formação em comum. Por exemplo, as estrelas de um aglomerado estelar todas se formaram juntos. Isso vocês aprenderam na aula sobre formação estelar. Todas se formaram juntos no colapso de uma nuvem de gás que se fragmentou, tal que todas as estrelas de um aglomerado estelar têm praticamente mesma idade e mesma metalicidade. Se chama isso de uma população simples, ou SSP, do inglês Simple Stellar Population. Isso só como lembrete, se você observou as estrelas de uma população simples, por exemplo, um aglomerado estelar ou a vizinhança solar, e você, em duas bandas, você pode montar o diagrama cor-magnitude, e a gente aprendeu na aula sobre evolução estelar como esse pode ser aproveitado para determinar as propriedades, quer dizer, idade e metalicidade da população, além da distância e massa. Mas dependendo do telescópio que você usa, você não consegue resolver o aglomerado em estrelas individuais, mas sim medir o que se chama de espectro integrado, o espectro do aglomerado como total. Isso também ajuda a achar esses parâmetros. E é especialmente interessante usar aglomerados estelares para ilustrar como os dois métodos funcionam. Este método já conhecemos um pouco. Por exemplo, se você olha para o diagrama cor-magnitude de um aglomerado aberto, se vê que a maioria das estrelas ainda fica na sequência principal, e normalmente não são tantas estrelas, algumas milhares só. A posição dessa sequência principal indica uma metalicidade alta, quer dizer, da ordem de solar, e o fato de que a maioria das estrelas ainda está na sequência principal quer dizer que se trata de uma população jovem. Então, aglomerados abertos fazem parte justamente da população 1 de Bade, enquanto os aglomerados globulares fazem parte da população 2 de Bade, tendo mais estrelas e muitas estrelas já evoluídas para outros ramos do que a sequência principal, e posição da sequência principal indicando metalicidades mais baixas, levando à conclusão de que esses aglomerados globulares são de baixa metalicidade e mais velhos. E como dito, dá para chegar nas mesmas conclusões também usando os espectros integrados de aglomerados estelares. Por exemplo, no espectro de um aglomerado aberto, se vê que o pico da luz fica bem no azul. Dá para ver pela imagem também que aglomerados abertos são bem azuis. Isso porque lá as estrelas azuis dominam as estrelas O e B. Pelo menos elas dominam a luz. E olhando para as linhas espectrais que se vê nos espectros desses aglomerados, se vê de que as linhas de elementos mais pesados são mais fortes,
indicando uma alta abundância desses elementos. Ou seja, a gente chega na mesma conclusão de que, usando o diagrama cor-magnitude, de que esses aglomerados devem ser jovens e de alta metalicidade, enquanto os espectros de aglomerados globulares são mais vermelhos, porque lá dominam mais estrelas vermelhas, como as estrelas vermelhas da sequência principal, mas principalmente as estrelas do ramo de gigantes vermelhas, por exemplo. Dá para ver também pela imagem que um aglomerado globular é mais vermelho do que um aberto. E medindo as linhas espectrais do espectro de elementos pesados, elas são mais fracas, indicando uma metalicidade menor do que para aglomerados abertos. E é interessante observar que os dois tipos de aglomerados são distribuídos de maneira diferente. Na Via Láctea, os abertos, então aqueles jovens de alta metalicidade, se encontram principalmente no disco, e os globulares, aqueles velhos de baixa metalicidade no halo. Isso também nos dá dicas sobre como se formou a Via Láctea, mas como dito, vamos ver mais sobre isso daqui a 2 aulas. E uma outra consequência desses resultados é que existe o que podemos chamar de uma relação idade e metalicidade das estrelas da Via Láctea, no sentido de que as jovens são de alta metalicidade e os velhos de baixa metalicidade. Dá para explicar isso já. É bastante simples entender isso. Vocês já sabem que estrelas produzem elementos pesados e com o tempo estrelas vão morrendo, liberando esses elementos pesados para o meio interestelar, que são então incorporados nas próximas gerações de estrelas. O que explica de uma maneira bem simples de entender porque, em geral, as estrelas jovens têm metalicidade mais alta do que as estrelas velhas. E isso também vale para os aglomerados feitos dessas estrelas. Astrônomos também gostam de usar esta grandeza, a razão massa-luminosidade, para falar de um conjunto de estrelas, uma população ou alguma componente de uma galáxia ou também de uma galáxia inteira. Como dá para suspeitar, ela quantifica quanta massa por unidade de luminosidade emitida tem uma componente de interesse e frequentemente se dá esta razão massa-luminosidade em unidades da razão massa-luminosidade do Sol, tal que o próprio Sol tem por definição a razão ml de 1. Para se ter uma ideia das ordens de grandeza da razão massa-luminosidade para diferentes componentes estelares, se considera uma razão massa-luminosidade baixa quando ela é abaixo ou igual da ordem de 10. E a razão massa-luminosidade baixa significa que a razão inversa, a luminosidade massa, é alta, quer dizer que temos uma componente com estrelas brilhantes. Aí, isso é o caso em populações estelares jovens. E se a razão massa-luminosidade é mais alta do que isso, aí temos estrelas menos brilhantes, aí isso acontece em populações velhas. E há casos de razões massa-luminosidade muito mais alta do que isso, porque existem componentes que contêm muita massa, mas que quase não brilham. Por exemplo, componentes que não consistem de estrelas, meio interestelar, matéria escura, etc.
dicas naquelas vamos chegar já já, indicam de que nossa Via Láctea é uma galáxia espiral, como muitos outros que se vê no céu. E, igual como essas outras galáxias espirais, tem um disco estelar onde se encontra os braços espirais. Aqui, nesta imagem, se vê a interpretação artística de como poderia ser a aparência da Via Láctea visto de fora, numa visão face-on, quer dizer, numa visão perpendicular a ele. O tamanho desse disco, do diâmetro dele, é estimado em 40 a 50 kPa. E nós nos encontramos nada no centro desse disco, mas numa distância de 8 kPa dele, quase exatamente no plano do disco, a 30 kPa dele, o que é praticamente nada em dimensões da Via Láctea como um todo. Podemos desenhar um círculo em torno do centro da Via Láctea que passa pelo Sol e que deveria representar mais ou menos o caminho que o Sol faz. O Sol também gira em torno do centro da Via Láctea, né? A gente chama esse círculo de círculo solar, e o Sol deveria levar da ordem de 230 mega-anos, milhões de anos, para percorrer uma vez esse círculo, e ele faz isso com uns 220 km por segundo. Como são distribuídas as estrelas do disco da Via Láctea? O disco tem um perfil que se chama perfil exponencial. O que quer dizer isso? A densidade de estrelas cai exponencialmente na direção radial de dentro para fora e cai por um fator E a cada 2,25 kPa, o que chamamos de comprimento de escala. E olhando como varia a densidade de estrelas na direção perpendicular ao plano, se vê que pode-se distinguir duas partes desse disco, um disco fino e um disco espesso. No disco fino, a densidade de estrelas cai exponencialmente também na direção perpendicular ao plano, com uma altura de escala de 350 parsec. E esse disco fino tem da ordem de 10 a 11 massas solares. E o disco fino é a componente onde atualmente ainda ocorre formação estelar. É componente de alta metalicidade, da ordem de solar, então é tipicamente população 1. Aqui temos estrelas jovens de até 8 bilhões de anos, e então a razão massa-luminosidade é baixa, da ordem de 3. E considerado parte do disco fino, mas mais fino ainda do que o disco fino estelar, é o disco fino de poeira e gás, principalmente gás de hidrogênio molecular. Estende-se até uns 7 kPa do centro da Via Láctea e tem uma altura de apenas 35 a 90 parsec. E a outra componente do disco é o disco espesso. Obviamente deve ser mais espesso que o disco fino, né? E tem uma altura de escala de uns 1000 parsec. E é bem menos denso do que o disco fino, tal que lá no plano central a densidade estelar do disco espesso é apenas de 8,5% da densidade do disco fino e tem apenas de 10 a 4 bilhões de estrelas, enquanto o fino tinha 100 bilhões de estrelas ou massas solares. A metalicidade do disco espesso é um pouco mais baixo que aquela do disco fino, mas ainda alta, então a gente poderia dizer que é uma população 1 e um pouquinho.
E a idade das estrelas também é mais alta do que no disco fino, de 10 a 11 giga-anos. E combinando o que eu falei sobre a distribuição destas estrelas, dá para descrever o perfil de densidade do disco como um todo por esta fórmula aqui. Dá para ver a queda exponencial na direção radial pelo fator e elevado a menos r sobre hr. E os perfis também exponenciais perpendiculares ao plano do disco fino e do disco espesso pelos dois termos dentro dos parênteses. Plotando a metalicidade das estrelas em função da distância delas até o centro galáctico, dá para ver que há um gradiente negativo de metalicidade de dentro para fora. Isso pode ser explicado pelo fato de que nas regiões mais centrais há uma maior taxa de... o disco é mais denso lá, há uma maior taxa de formação estelar, aí lá o material é mais sujeito a enriquecimento por material ejetado dessas estrelas que são formados lá, aí por isso que no centro o disco é mais rico em metais do que nas regiões periféricas. E isso também ajuda no modelo sobre a formação e evolução da Via Láctea, que vamos ver daqui a 2 aulas. E quanto à distribuição de poeira no disco fino da galáxia, fizeram este mapa aqui, e aqui em comparação com a distribuição de estrelas. O que se destaca aqui na distribuição de estrelas é que, além da maioria das estrelas no disco, há o bojo central, que vai ser a próxima componente sobre a que vamos falar. Mas não terminamos com o disco ainda. É interessante também olhar para a distribuição de hidrogênio neutro, de gás hidrogênico. Aqui se vê um mapa do céu em hidrogênio neutro. Vocês lembram que hidrogênio neutro pode ser detectado usando a linha de 21 centímetros. E olhando bem para este disco de hidrogênio neutro, se vê uma deformação que em inglês se chama de warp, que fica a uns 12 kPa do centro galáctico, que indica alguma interação com outras galáxias, talvez galáxias satélites da Via Láctea, e isso se observa em muitos galáxias discos. Mas, obviamente, a parte mais impressionante, se a gente pudesse ver a Via Láctea de fora, o que mais chama a atenção são esses lindos braços espirais, fazem parte do disco também, e então, obviamente, que a gente se interessa pelo que são esses braços espirais, do que eles consistem. É nada demais, os braços espirais consistem do mesmo material que o espaço entre os braços espirais, de densidade gás e poeira. A única diferença é de que nos braços espirais a densidade disso é um pouquinho maior, mas isso é justamente o suficiente para lá o critério de DIN ser satisfeito, para lá as nuvens de gás poderem entrar em colapso e formarem estrelas. E por isso que os braços espirais são mais brilhantes que a região entre os braços espirais, apesar de consistirem de praticamente a mesma coisa que a região entre elas, e também serem um pouquinho mais densos só, a formação estelar faz com que eles são muito mais brilhantes e formam esses lindos braços. Como sabemos que a Via Láctea deve ter esses braços espirais, afinal já falei da dificuldade que temos por estarmos dentro do disco, como se vê mesmo assim os braços espirais.
Podemos aproveitar que conhecemos o que se chama de curva de rotação da galáxia, a função que diz com qual velocidade o material gira em torno do centro da galáxia em função da distância até o centro da galáxia. E sabendo isso, conseguimos determinar com que velocidade radial, quer dizer, na direção da linha divisada, deve se movimentar algum objeto que está numa dada distância do centro galáctico, como tenta explicar esta imagem. E aí, das nuvens de hidrogênio neutro que a gente observa em todas as direções no disco, conseguimos determinar esta velocidade radial pelo efeito Doppler usando a linha de 21 centímetros e aí posicionar a nuvem ao longo desta linha divisada, sabendo onde ela deveria estar para a velocidade radial ser a mesma que o material tem naquela posição da linha divisada. Bom, aqui ainda uma explicação do que eu acabei de falar. E medindo a linha de 21 centímetros em uma dada direção, se vê que ela tem esse perfil bizarro com vários picos, que significa que você vê mais material tendo uma certa velocidade radial, então encontrando-se numa certa posição do disco do que em outras posições do disco, e assim você consegue mapear a densidade do gás hidrogênio a partir desses perfis de linhas de 21 centímetros. E fazendo isso se obtém este mapa aqui. Tem duas regiões vazias neste mapa, tem duas direções naquela o método não funciona porque você está olhando na direção perpendicular ao movimento dessas nuvens de hidrogênio, então você vai medir efeito Doppler nulo independente de onde no disco seu material está, então lá falha, mas todo o resto do disco você consegue mapear e se vê realmente estas estruturas que lembram braços espirais. Regiões H2 também são traçadores de formação estelar, esses também dá para observar e determinar a distância até eles por velas padrão encontrando-se dentro delas, e podemos sobrepor a este mapa de densidade de gás hidrogênico as regiões H2 e mais as estrelas jovens, e aí tudo junto dá uma boa ideia, pelo menos segundo o que alega o pessoal que trabalha com isso, das posições dos braços espirais. Eu pessoalmente acho que se você tira estas linhas indicando os braços espirais, o que sobra você não vê muito bem a estrutura espiral, mas eles alegam que conseguem ver isso. E quem sou eu para duvidar do trabalho deles, né? Mais um traçador de formação estelar são os aglomerados abertos. Eles também seguem os braços espirais. Aqui vocês veem um mapa da vizinhança solar. E isso tudo leva ao mapa dos braços espirais e acha-se que a Via Láctea tem 4 grandes braços espirais, ou de Perseu, ou de Norma, ou Scutum Cruz, ou de Carina Sagittarius. E além disso tem uns bracinhos menores, tipo fragmentos de braços, tem um que passa justamente por aqui. O sistema solar fica no meio dele, que é chamado de braço de Orion, ou braço local. O Sol não é uma estrela em formação, vocês já sabem que o Sol tem uns 4,6 bilhões de anos, mas por acaso esta região de formação estelar
coincide com a posição do Sol. E o que dá também para ver neste mapa é uma estrutura elongada no centro do disco, que é chamada de barra central do disco. Tem uns 4,4 kPa de comprimento e uma forma de, digamos, charuto. Aqui uma outra figura que ilustra as posições dos braços espirais da Via Láctea. Como dito, apesar de serem muito mais brilhantes que o resto do disco, o material nos braços espirais não é tão mais denso que o resto do disco. Só um pouquinho. Dá para ver isso, por exemplo, em outros discos espirais. Aqui a Galáxia M83, que se suspeita ser similar à Via Láctea. Observando no óptico se vê bem esses braços espirais, mas se vê bem menos estrutura observando no infravermelho, por exemplo, que é um melhor traçador de massa. Vamos para o próximo componente da Via Láctea, o bojo central, que fica bem no centro, englobando a parte central do disco. Lá a distribuição de estrelas fica mais espessa do que no resto do disco, tal que se considera isso outra componente. A escala de altura aumenta lá para uns 100 a 500 parsec. E então lá temos um bojo com da ordem de 10 a 10 bilhões massas solares e mais uma razão massa-luminosidade bastante similar ao do disco, da ordem de 3. E além de aparentemente ser muito mais espesso que o resto do disco, o que também distingue este bojo central do disco é que o perfil de densidade dele é bem diferente. Ele segue um perfil chamado de perfil de Vaucouleurs. Bom, a fórmula vocês veem aqui. Não importa tanto, a única coisa que importa é que a densidade cai com a distância até o centro e cai de maneira diferente do que no disco, então não de maneira exponencial. E o que torna isso interessante é que é justamente o mesmo perfil de densidade que se acha em galáxias elípticas, que não tem o disco, mas sim uma parte mais eliptoidal, sugerindo que o bojo da Via Láctea seja um tipo de galáxia elíptica que se encontra no centro de uma galáxia cuja maior parte é um disco. No bojo se encontra estrelas de todas as metalicidades, do mais baixo, 1/100º solar, até o valor mais alto encontrado na Via Láctea. Então há populações 1 e 2 no bojo e idades em 3 faixas indo de 10 giga-anos até praticamente zero, só que exatamente zero não tem, quer dizer, formação estelar atual não se acha no bojo central. E o bojo não segue a relação idade-metalicidade que a gente viu no disco, quer dizer que no bojo não vale que as estrelas mais velhas são as de mais baixa metalicidade, aqui vale uma relação oposta, quer dizer, as mais velhas têm as metalicidades mais altas e as mais novas metalicidades de todos os valores. Interpreta-se isso da seguinte maneira: provavelmente o material no bojo foi enriquecido muito rapidamente por ser o centro e a parte mais densa de toda a distribuição de massa da Via Láctea, tal que já logo surgiram lá estrelas de alta metalicidade e o surgimento de estrelas de mais baixa metalicidade mais tarde vem de gás de baixa metalicidade caindo dentro posteriormente.
Terceira componente que tratamos é o halo estelar, que engloba tudo, tem um diâmetro bem maior do que o disco, mas uma massa só de 1/100º da massa do disco, uma razão massa-luminosidade bastante baixa, isso porque no halo não temos componentes escuras como gás e poeira e matéria escura. E o conteúdo estelar deste halo são as tais de estrelas de alta velocidade que eu já mencionei, mas não falei porque se chamam assim. Enquanto as estrelas do disco todos se movimentam mais ou menos junto com o Sol, todos ficam naqueles órbitas mais ou menos circulares em torno do centro da Via Láctea, no mesmo plano. Aí os próximos do Sol também têm mais ou menos a mesma velocidade do Sol e indo na mesma direção, ou seja, tem uma velocidade relativa ao Sol bastante baixa. Quando você observa estas estrelas a partir do Sol, você mede velocidades baixas, enquanto as estrelas do halo se encontram em órbitas totalmente diferentes, perpendiculares ou até retrógrados, e têm uma velocidade relativa à do Sol bem mais alta. A velocidade verdadeira deles talvez nem seja maior do que aquela do Sol, mas por ser numa direção totalmente diferente, a velocidade desses relativa ao Sol é bastante alta. Então, se você observa eles a partir do sistema solar, a partir da Terra, você observa velocidades altas. E no halo também se encontram os aglomerados globulares, e em resumo pode-se dizer que no halo tem as estrelas de maior idade da Via Láctea, de 11 a 13 giga-anos de idade, e com metalicidade bastante baixa, da ordem de -2 e no máximo -0,8. Então o halo é típica de população 2. Isso talvez seja um pouco uma simplificação, se acha alguns poucos aglomerados globulares com metalicidade mais alta, mas esses se encontram perto do disco e podem ser considerados aglomerados do disco espesso. Ao contrário do disco, o halo estelar tem uma forma mais esférica, melhor dito, elipsoidal, então uma esfera um pouco achatada, cujo eixo perpendicular ao disco é mais curto do que os dois eixos na direção do disco, por um fator 0,6 a 0,9, mas provavelmente mais perto de 0,9, então quase esférica mesmo. E a densidade de estrelas cai com esta potência da distância até o centro. E em geral, lá onde o halo coincide com o disco, a densidade é só de 2 milésimos da densidade do disco. Se você projeta isso num plano, como se fosse observar de fora, você chega de novo àquele perfil de Vaucouleurs que é típico do bojo e de galáxias elípticas. Isso daqui não é bem um componente da Via Láctea, mas é interessante também. Existe um campo magnético global da Via Láctea. Dá para detectá-lo pelo efeito Zeeman, que a gente mencionou na aula sobre o Sol, aquele desdobramento de linhas espectrais na presença de um campo magnético. Ou também pelo fato de que radiação provindo de certas direções é polarizada, e como por que esta radiação é polarizada? É porque é emitida e refletida por partículas que estão alinhados com este campo magnético.
E vê-se que esse campo magnético segue os braços espirais, pelo menos no disco não é muito forte, 0,4 nanotesla só, no centro chega a um microtesla. Mesmo assim, a densidade de energia deste campo não é tão baixa assim, é comparável à energia térmica do gás do disco, e acha-se que esse campo magnético deve ter tido um papel importante na formação e ainda ter na evolução da Via Láctea, só que isso ainda não é bem entendido. Voltamos um pouco ao disco, mas só para chegar num resultado que nos leva à quarta componente da Via Láctea. Vamos dar uma olhada em como se movimentam as estrelas da Via Láctea, aquelas dentro do disco. Em primeira aproximação, elas fazem órbitas circulares em torno do centro galáctico, e o gás também, aliás. E a velocidade com aquela as estrelas giram em torno desse centro na distância r que eles estão no centro, nos dá uma dica de quanta massa é contida no espaço interior a esta órbita circular da estrela, quer dizer, mais ou menos na esfera, cujo esta órbita é a linha equatorial. Esta massa interior à órbita da estrela também é chamada de massa contida, e aplicando um pouquinho de fenômenos mecânicos, igualando a força gravitacional que esta massa aplica na nossa estrela com a força centrípeta que mantém ela nesta órbita circular, dá para chegar no resultado de como a velocidade da estrela depende da massa contida, que é dada por essa fórmula aqui. Acho que qualquer um consegue chegar nela aplicando um pouquinho os conhecimentos de fenômenos mecânicos. Se não, aqui só uma pequena ideia de como se faz. Você então iguala a força gravitacional que a massa contida aplica na sua estrela com a força centrípeta que mantém ela na sua órbita, onde esta força gravitacional é dada por esta fórmula que a gente já viu na segunda aula. E a fórmula para a força centrípeta a gente pega de fenômenos mecânicos, e o resto é só explicitar a velocidade, e aí você tem ela em função da massa contida. Só como exemplo, no caso do sistema solar, toda a massa fica no Sol mesmo, no centro, tal que a massa contida é a mesma para qualquer raio maior que o raio do Sol. Aí, nesse caso, chegamos então em mr, isso é uma constante de r, e a curva de rotação, a velocidade em função da distância até o Sol cai com o raiz de r, e a gente chama essa curva de rotação de uma curva de rotação kepleriana. E, de fato, os planetas e outros corpos que orbitam o Sol no sistema solar seguem perfeitamente esta curva de rotação kepleriana. A velocidade com aquela os corpos orbitam o Sol cai com a raiz da distância até o Sol, e você pode usar esta curva de rotação, esta velocidade de rotação em torno do centro, ou de revolução em torno do centro dos corpos do sistema solar, para determinar que toda a massa do sistema solar está concentrada no centro, e ainda determinar o valor desta massa também. E dá para fazer o mesmo exercício agora com as estrelas da Via Láctea em órbita em torno do centro da Via Láctea. E então determinar a massa contida em função da distância até o centro da Via Láctea, e se encontra uma curva totalmente diferente que uma kepleriana
é uma curva mais ou menos constante, tirando os poucos parsec interiores. A curva de rotação da Via Láctea é mais ou menos constante. Todas as estrelas estão orbitando o centro da Via Láctea com a mesma velocidade, da ordem de 225 km por segundo. Sabemos do slide anterior que a velocidade de revolução numa distância r do centro é proporcional à massa contida dentro desta distância dividido por ela na raiz, o que quer dizer que se esta velocidade de revolução é uma constante em r, que a razão massa contida sobre raio da região também é uma constante em r, ou seja, a massa contida dentro do raio r é alguma constante vezes o próprio raio r. Mas a massa contida é nada outra do que a densidade integrada sobre todo o volume de 0 até a distância r. Fazendo esta integração sobre esferinhas infinitesimalmente finas, o elemento de volume vai ser 4πr' vezes dr', onde r' é a variável que corre de 0 até r. E se a integral sobre algo de 0 até r é alguma constante vezes r, significa que aquele algo que estamos integrando é uma constante. A integral disso dá o próprio valor da constante vezes r. O que significa que o termo dentro da integral é constante, ou seja, ρ vezes r² é uma constante, ou seja, a densidade é proporcional à distância até o centro na menos segunda potência. A densidade cai com o quadrado da distância até o centro da Via Láctea. E isso acaba sendo justamente o perfil de um gás relaxado. Se você tem uma nuvem de gás em equilíbrio, o perfil de densidade desse gás também vai assumir esta distribuição de densidade. E aqui vocês têm ρ de r em função de r, como dito, proporcional a 1 sobre o quadrado de r. Esse VR que aparece no denominador, como dito, uma constante, tal que vale realmente esta proporcionalidade a r elevado a menos 2. Bom, a curva de rotação não era totalmente constante, né? Teve umas oscilações nela. Fazendo o cálculo usando a verdadeira forma da curva de rotação, se chega nesse perfil aqui chamado de Navarro-Frank-White, mas para nós aquele perfil que cai com o quadrado da distância já é bastante boa o suficiente. A grande surpresa surge quando tentamos comparar esse perfil de densidade determinada a partir das estrelas de revolução, as velocidades de revolução das estrelas, com a massa que se determina simplesmente somando a massa de tudo que se vê. Fazendo isso, se chega em muito menos massa do que sugere essas velocidades de revolução. A conclusão é que deve ter mais massa do que aquela massa que se vê, deve ter uma componente extra que, por enquanto, é invisível da Via Láctea e que chamamos de matéria escura e a componente como um todo de halo de matéria escura. Isso não é só uma componentezinha, primeiro, ela é muito maior que todo o resto. Não dá bem para determinar até onde exatamente ela vai, mas pelo menos até 230 kPa do centro. E sua massa é uns 20 vezes maior que a massa visível da Via Láctea.
Obviamente, é bastante surpreendente que 95% da massa da Via Láctea é algum componente que a gente não consegue observar e que vamos chamar de matéria escura. A partir daqui, surge naturalmente a pergunta do que consiste a matéria escura. E nos anos 80 do século passado, houve duas teorias dominantes sobre isso. Uma afirma que a matéria escura da Via Láctea consiste de algo chamado machos, que eu já vou chegar no que eles são, e a outra teoria afirmava que ela deve consistir de WIMPs. Bom, primeiro, o que são esses machos? Vem do inglês Massive Compact Halo Objects, objetos de halo massivos e compactos. Mas a palavra macho em inglês também significa machão, né? Que tipo de objetos são esses? São objetos macroscópicos, mas que simplesmente são muito escuros e por isso a gente não consegue observá-los. Por exemplo, a maioria das anãs marrons são indetectáveis por brilharem muito fracamente. Planetas flutuando livremente. Mas também estrelas comuns, desde que de baixo brilho, ou anãs brancas, que a gente conheceu na aula sobre a morte estelar, e estrelas de nêutrons, que conhecemos naquela mesma aula, ou até buracos negros, que a gente conheceu na aula passada. E o que seriam os WIMPs? Esse termo vem do inglês Weakly Interacting Massive Particles. Seriam partículas elementares, mas com uma certa massa tal que eles podem compor esta matéria escura. E também a palavra WIMP tem outro significado em inglês, é algo tipo chorão. Bom, esses WIMPs não podem interagir pela força eletromagnética, porque se fosse, eles seriam bem visíveis, a gente já teria detectado eles. Por isso que eles podem no máximo interagir pela força nuclear fraca e obviamente pela gravitação, porque massa eles têm, né? E a gente consegue detectar o efeito da massa deles. Alguns candidatos do que os WIMPs poderiam ser são os neutrinos ou algum tipo de partícula hipotética por enquanto, mas que são previstas pela teoria da supersimetria, e há outros candidatos também. Então, por interagirem apenas pela força gravitacional e talvez pela força nuclear fraca, eles são praticamente invisíveis. E a trocadilha dos machos e WIMPs nos leva a chamar isso de um debate de machões contra chorões. Bom, como saber de qual dos dois consiste a matéria escura? Idealmente a gente detecta ela de alguma maneira, detecta os machos ou os WIMPs. Detectar os WIMPs vai ser difícil, já que não sabemos exatamente o que eles são, mas para detectar machos tem um jeito, a gente viu isso na aula anterior. Pelo efeito lente, podemos tentar detectar os machos que, pela sua própria emissão de luz, a gente não consegue ver. Lembrete da última aula, se um macho ou outro objeto com massa passa na frente de uma estrela, visto a partir da Terra, esta estrela podemos chamar de estrela de fundo. Esse macho foca um pouquinho a luz da estrela na nossa direção, tal que a gente vê a própria estrela, um pouco mais brilhante do que antes ou depois da passagem do macho. Acho que esta figura consegue ilustrar isso bem. E a curva de luz que se mede da estrela se vê embaixo.
E um evento desses a gente chama de evento de microlensing. Já foi apresentado na aula sobre relatividade isso. E analisando mais detalhadamente esta curva de luz da estrela de fundo, conseguimos determinar a massa do macho. E agora é só detectar um número estatisticamente significante de machos para conseguir determinar quantos deles tem, se realmente eles existem, né? E foi feito o projeto Macho, que observou por uns 6 anos 12 milhões de estrelas de fundos. Se você olha para uma das galáxias satélites da Via Láctea, a grande nuvem de Magalhães, você tem um montão de estrelas de fundo ao mesmo tempo dentro do seu campo de vista. Se você observa eles constantemente durante 6 anos, você deve de vez em quando detectar um efeito de microlensing devido a algum macho da Via Láctea passando entre nós e a grande nuvem de Magalhães. E fizeram isso então no observatório Mount Stromlo na Austrália. E nesses 6 anos detectaram da ordem de 15 eventos de microlensing. E por extrapolação aí dá para estimar quantos machos deveria ter na Via Láctea e qual massa eles totalizam. E aí consegue-se estimar a massa total de machos na Via Láctea. Bom, a notícia boa é que realmente por volta de 15 detecções a gente consegue comprovar a existência dos machos, mas a estimativa da massa total deles não chega nem perto da massa faltante, daquela massa da matéria escura, não chega nem a 1% da massa que a gente precisava para explicar a curva de rotação da Via Láctea. Tal que, por exclusão, devemos concluir de que a matéria escura na Via Láctea não é machos e então deve ser WIMPs. Por uma vez, os chorões ganharam contra os machos. Vamos para a última componente da Via Láctea, o núcleo. Então temos que dar uma olhada no centro da Via Láctea e lá temos aquele problema do montão de poeira entre nós e o centro da Via Láctea. A poeira absorve uns 30 magnitudes da luz que o centro da Via Láctea emite, tal que o centro da Via Láctea fica totalmente invisível. No óptico, pelo menos. Mesmo assim, a gente consegue saber mais ou menos onde ele fica. Fica na constelação de Sagitário. Então, é melhor observar o centro galáctico em comprimentos de onda naquelas a poeira é mais transparente, no infravermelho no caso, ou até no rádio. Aqui se vê uma imagem do centro galáctico tirado no infravermelho. E o que se vê fazendo isso, se vê que lá no centro da Via Láctea há um aglomerado denso de estrelas velhas, e o perfil de densidade desse aglomerado é praticamente o de um conjunto de partículas relaxadas, praticamente o mesmo perfil que a gente achou para o halo de matéria escura. Mas fazendo um zoom para a região realmente central desse aglomerado de estrelas velhas, se vê que bem perto do centro a densidade aumenta mais rapidamente do que num aglomerado relaxado. E dá até para observar as estrelas individuais daquela parte central do aglomerado de estrelas
no centro da Via Láctea, e se vê que estas estrelas parecem orbitar algum centro de massa, cuja posição aqui é dada pela estrelinha amarela, e eles orbitam esse centro de massa tão rapidamente que dá em poucos anos ou poucas dezenas de anos para observar esse movimento. Tem vários filminhos lindos sobre isso no YouTube. Aqui tem um link de um desses filminhos. Eu recomendo pegar os slides e clicar no link. É interessante ver como as estrelas no centro da Via Láctea orbitam o próprio centro dela. E destas estrelas deve ter uma que chega ao mais perto do centro da Via Láctea. Esta é chamada de S2. Leva apenas 15 anos para orbitar o centro. E nesta órbita chega a apenas 120 unidades astronômicas do centro. Isso é muito próximo, isso é só poucas vezes a distância de Plutão até o Sol. E usando as velocidades de rotação em torno do centro galáctico destas estrelas, podemos fazer uma curva de rotação igual como fizemos em escala maior com as estrelas do disco da Via Láctea, e então determinar o perfil de massa contida desta região totalmente central do parsec central da Via Láctea. E surpreendentemente, de 0,2 parsec do centro até 0,0006 parsec do centro, a massa contida não diminui. O que quer dizer isso? Bom, esses 0,0006 parsec são justamente esses 120 unidades astronômicas. Quer dizer que toda a massa em torno daquelas estrelas orbitam é concentrado numa região menor que esses 120 unidades astronômicas. E pela velocidade com aquelas estrelas orbitam esse centro, dá para ver que a massa que está concentrada lá deve ser da ordem de 4 milhões de massas solares. E o que poderiam ser esses 3,7 milhões de massas solares centrais da Via Láctea? Fazendo um zoom ainda mais para o centro, se vê uma fonte de radiação infravermelha. Obviamente algum objeto composto de poucas estrelas de alta massa, mas nada que chega perto a 4 milhões de massas solares. Então talvez devemos observar em outra faixa espectral. No rádio, a poeira que bloqueia a visão para o centro galáctico é bastante transparente, e o rádio também tem a vantagem de que podemos alcançar uma boa resolução usando interferometria, como explicado na aula sobre telescópios. Então vamos ver como aparece o centro galáctico no rádio. E o que se vê? Se vê um disco em torno do centro que se estende de alguns centenas de parsec a 1 kiloparsec desse centro. O disco é um pouco inclinado com respeito ao disco galáctico. E de lá se vê filamentos de uns 20 parsec de tamanho que parecem seguir o campo magnético galáctico, o que poderia ser um fluxo de material que sai desta região central da Via Láctea. Mas a gente quer saber o que fica no centro, né? Então vamos dar um zoom na região central desse disco, e lá se acha uma fonte rádio que se chama de Sagitário A. E dentro desta fonte Sagitário A achamos um disco molecular agora, então um disco ainda menor que o disco que a gente viu antes, de 2 a 8 parsec do centro, de composição similar que nuvens moleculares, mas bem mais denso e quente que estas.
E o limite inferior desse disco é muito nítido, indicando que lá deve ter acontecido algo violento recentemente, talvez uma supernova ou algo assim. E de fato, acha-se lá o remanescente de uma supernova chamada Sagitário A Leste, e além disso, uma região H2 que é chamado de Sagitário A Oeste. E por fim, uma fonte pontiforme de radiação rádio mais intensa, que chamamos de Sagitário A estrelinha. Isso parece ser o verdadeiro centro da Via Láctea, porque coincide bem com a posição da massa em torno daquelas estrelas do aglomerado orbitam, com o centro daquela fonte de radiação infravermelha IRS-16 e também com uma fonte de raio-x que eu ainda não tinha mencionado. E outra dica de que isso é verdadeiro centro, aquela concentração de muita massa, é de que esse objeto Sagitários A estrelinha não se movimenta, o que significa que deve ter uma massa bem maior que os outros objetos lá naquela região. Mas então, o que é esse centro galáctico, aquela concentração de massa de 4 milhões de massas solares dentro de 120 unidades astronômicas ou menos, e que emite quase radiação nenhuma? Tudo bem, ela emite em rádio e em raio-x, mas comparada à massa que tem, é quase nenhuma radiação isso. Bom, poderíamos fazer algumas hipóteses. Será que é um aglomerado denso de estrelas de baixa luminosidade, tipo anãs marrons, estrelas de nêutrons, anãs brancas, etc.? Bom, além de ser difícil explicar como surge um aglomerado destes, também um aglomerado desses não seria estável pelas interações entre as estrelas. Muitas seriam ejetadas logo, então provavelmente não é isso. E o único objeto tão denso e escuro que conhecemos é mesmo um buraco negro, só que um buraco negro bem diferente dos buracos negros que se formam no colapso de estrelas, na morte delas. É um buraco negro chamado buraco negro supermaciço, com massas da ordem de milhões de anos ou até mais. Calcular o raio de Schwarzschild de um buraco negro desta massa pelo menos não leva a uma contradição. O raio de Schwarzschild de um buraco negro de 3,7 milhões de massas solares é de 0,08 unidades astronômicas, bem menor que a resolução das observações, então é possível isso. Também podemos tentar estimar se um buraco negro desta massa consegue emitir aqueles 10.000 luminosidades solares, calculando quanta energia é liberada quando o material de massa M cai em cima dele. Aí, se esse material cai de uma distância RI até uma distância RF, do centro do buraco negro é liberado esse montante de energia. Aqui simplesmente a diferença na energia potencial desse material de massa M nas duas posições. E supondo que o material cai até o horizonte de eventos do buraco negro, ou seja, RF é o raio de Schwarzschild do buraco negro, e RI seja muito maior, tal que o termo na fórmula em cima, devido a RI, fica desprezível em relação ao termo devido a RF.
Aí obtemos que a energia liberada é a constante de gravitação vezes o produto da massa do buraco negro e da massa sendo acretada, dividida pelo raio de Schwarzschild do buraco negro. E levando em conta pelo teorema do Virial que metade desta energia é usada para o material do disco de acreção ganhar energia cinética, ou seja, se aquecer, aí a luminosidade que obtemos é metade desta taxa. E substituindo para aquela energia o valor que achamos no slide anterior e para o raio de Schwarzschild que aparece naquele valor, o valor que sabemos desta aula sobre relatividade do raio de Schwarzschild de uma massa m, obtemos isso. Se cortam a constante de gravitação e a massa do buraco negro Sagitários a estrelinha, o que sobra é metade de dm dt vezes c quadrado, ou 1/4 da taxa de acreção vezes c quadrado. E se esta taxa fosse de 1/1000 a 1% de uma massa solar por ano, aí ela explicaria a radiação emitida por Sagitários A estrelinha. Então parece que a explicação de que aquela massa central seja um buraco negro supermaciço funciona e por enquanto também é a única que consegue explicar tanta massa concentrada numa região tão pequena sem emitir muita radiação. Prevê-se também que de vez em quando esta radiação aumenta um pouco, porque de vez em quando deve cair uma estrela para dentro do buraco negro e ser desrompido no caminho, e isso vai aumentar por um tempinho a luminosidade de Sagitários A estrelinha. E de fato, faz pouco, uma equipe conseguiu observar moitas de gás orbitando esse buraco negro central a uma velocidade bastante alta, 30% da velocidade da luz. E temos outras dicas de que aquela massa central deve se tratar de um buraco negro. De novo, chamamos a ajuda daquela estrela S2, aquela que passa tão perto do centro galáctico. Consegue-se observar dela o tal do redshift gravitacional e a precessão do perigalacticon, a precessão do ponto da sua órbita mais próxima do centro galáctico, ambos em concordância com o que a gente aprendeu na aula relatividade sobre as propriedades de um buraco negro. Bom, aqui um pequeno resumo das propriedades da Via Láctea, alguns que maioria a gente mencionou nesta aula, alguns ainda estão por vir. E aqui algumas das propriedades dos componentes compondo a Via Láctea, aquelas que a gente apresentou nesta aula. E mais um resumo. E aqui uma imagem que a gente já viu antes na aula de telescópios, para mostrar que é importante observar os objetos em todos os comprimentos de onda, se possível. Aqui a Via Láctea em diferentes comprimentos de onda, onde se vê aspectos diferentes dela em cada uma destas imagens. Foi isso para hoje. Por uma vez, uma aula um pouco mais curta, vai ficar justamente dentro de 1h30. A próxima vai ser sobre galáxias em geral. Até lá!